Olá pessoal, bem-vindo ao canal Investigação e Lei TV. Se você é novo aqui, bem-vindo ao canal. Meu nome é Sandra Dias, sou advogada e ativista contra o tráfico humano. Eu estou aqui toda terça e sexta trazendo casos solucionados, casos sem solução e também desaparecimentos misteriosos. Eu tento trazer de vários países do mundo. Se vocês tiverem alguma sugestão de algum caso, deixe aqui nos comentários. O caso de hoje é muito triste, mas vamos lá. Muitas empregadas domésticas de países pobres são enviadas para outros países para serem domésticas, elas querem uma vida melhor. Muitas famílias do Líbano, Arábia Saudita, Singapura, Tailândia contratam essas jovens que muitas vezes são de países como Filipinas, Vietnã. Em geral, eles devem pagar a essas pessoas o equivalente por mês como se fossem reais, R$ 2.000. E essas condições de trabalho, pasmem, elas trabalham entre 16 a 18 horas por dia. É isso mesmo que vocês ouviram. A maioria sofre violência física por parte das patroas, dos patrões, abusos de natureza, como você sabe também, que alguns homens praticam contra elas. A maioria delas tem o passaporte tirado já no dia da chegada. Quando contratada, elas dizem, os patrões, que elas vão ter um dia de folga por semana, mas na realidade a maioria não tem. E pasmem, a maioria também não recebem o salário que foi acordado. Algumas chegando a não receber absolutamente nada. Elas acabam tendo que lidar com todo tipo de trabalho. Os números são alarmantes no mundo todo. E essas jovens, elas precisam ter uma idade mínima, né, para serem empregadas nestes países. É o que a maior parte dos países todos determinam. E principalmente nesse caso que nós vamos, que é em Singapura. Porém, descobriu-se que muitas dessas empregadas domésticas têm identidades falsas para esconder a idade real. Então, as agências dizem para a pessoa, olha, vamos dizer que você tem idade mínima, que é 23, mas na realidade algumas têm 17, 18 anos. E querendo fugir da miséria, pobreza absoluta, elas acabam indo lá. E eu, por exemplo, estive em Singapura uns 6 anos atrás, e onde eu estava hospedada era um condomínio, e inclusive a moça que estava lá no condomínio, ela era das Filipinas. Eu até conversei com ela e tal, ela parecia ser bem cuidada. Só que depois ela me disse que naquele condomínio tinham muitas, mas muitas moças das Filipinas. E algumas delas, ela disse que elas não estavam recebendo salário, ou outras, quando recebiam, não era o salário que havia combinado. Ela realmente uma carga horária normal de 12 horas de trabalho, ela disse, mas ela disse que as amigas dela trabalhavam 16 horas por dia. Fiquei assim, chocada. Essa história é a história de Zin Mar Nui. Ela tinha na época dos fatos 17 anos. Ela nasceu em Mianmar em 2011. Mianmar é um país muito pobre que vive em guerra civil há mais de 20 anos. Não se sabe muito sobre a infância dela, a não ser que veio de uma família que não tinha dinheiro algum. Essa é a história de quase todas as empregadas domésticas que vão trabalhar fora. Essas agências de empregadas domésticas, como eu falei, nos países, elas recrutam as pessoas e treinam e fazem promessas de salários, que o salário vai ser pago, é aquilo mesmo, especificamente para essas moças que não têm educação alguma. Muitas mal sabem ler o contrato que elas estão assinando. Neste caso, essa moça, na época dos fatos, tinha 17 anos, mas a sua agência mudou a data do aniversário dela para dizer que ela tinha 23 anos, que no caso era a idade mínima para trabalhar como empregada doméstica em Singapura. E é para lá que essa jovem Zen foi trabalhar. A Zen chegou em Singapura em janeiro de 2018 e imediatamente começou a trabalhar para uma família de Singapura. Mas logo depois ela mudou para uma outra família e em maio de 2018 ela estava com uma família indiana que morava em Singapura. Vamos chamá-los de família Sashi. Como fazem nos documentos judiciais, naquele país o nome das vítimas eles não divulgam. Essa jovem, ela era uma jovem normal, até então ela lavava os pratos, limpava a casa, cuidava das crianças e a família a tratava decentemente como qualquer uma outra pessoa. Não havia violência, nem nada, mas tudo mudou por volta de depois de 16 dias que ela estava lá, quando uma visitante veio ficar com a família. E essa visitante era a sogra de 70 anos da família. E o tratamento que ela dispensou a essa jovem
foi terrível. Esta senhora era durona e violenta com ela, essa senhora que vamos chamá-la de Sasha. Em primeiro lugar, seu trabalho tinha que ser feito perfeito, ou ela seria repreendida, e não somente com palavras, pela senhora. Mas essa senhora começou a usar de violência física contra ela. E ela não contava para os patrões dela. Relatos dizem que tudo começou com ataques verbais e depois passou para o uso de objetos para bater na jovem. Essa senhora pensava que a jovem ela não era suficientemente boa e ela não conseguia seguir instruções simples. Primeiro levou um tapa, depois esses tapas passaram a ser pelo menos 3 vezes por dia e depois piorou coisas como usar conchas para bater com a moça na cabeça, por qualquer erro feito por ela. Uma vez, ela estava massageando a senhora, isso mesmo, a moça vai trabalhar doméstica, mas a velha queria que fizesse massagem nela. E talvez essa jovem, ao fazer a massagem, ela pressionou com muita força a senhora. Bom, ela levou um tapa tão forte no rosto que ela ficou assim assustada. Mesmo assim, ela ainda não contou na família. Então houve outro incidente na cozinha, que a empregada tinha ligado o fogão muito alto e a velha acidentalmente queimou a mão. Mas como? A jovem tinha colocado a água para ferver. E na hora que ela foi pegar a água, a senhora estava atrás, grudada nela. Sabe aquela uma que não deixa você respirar? E quando a moça se vira com a panela, né, com o negócio de água, deu de cara com a velha, queimou o braço dela. Você sabe o que essa senhora fez? Ela pegou a mão da jovem, da Zen, e colocou em direção ao fogo. Isso mesmo, segurando a mão da jovem para ser queimada. Novamente, ela não reportou isso aos patrões dela. Outra vez, a Zen acidentalmente deixou cair uma tampa da caixa de especiarias que atingiu o pé da velha. Isso deixou essa mulher tão brava que ela pegou a panela quente e bateu na cabeça da empregada. Outro incidente, a jovem teve que cortar as unhas do pé da senhora. Claro que algo deu errado. A moça deve ter, ao cortar, cortou curto demais, acabou meio que dando uma picadinha ali na pele e essa senhora deu um pontapé no peito da jovem, que ela caiu de costas para trás. Novamente, ela não reportou isso aos patrões dela. Acontece que o dono da casa, o genro, essa senhora, ele sabia que elas não se davam bem, mas segundo ele não deu muita importância. Ele nega que ele soubesse de qualquer coisa desse tipo. Ele disse que não sabia de abuso físico. Eu acho meio estranho não saber. Ele disse que nunca viu a Zen reclamar de nada. E ela realmente não reclamava, porque ela tinha medo de ser mandada embora, ficar sem nenhum centavo, e ainda ela tinha que pagar a agência, porque essas meninas vão trabalhar lá, só que elas precisam continuar pagando a agência todo mês um pouco, porque o dinheiro é muito grande que elas cobram, né? E essa jovem, ela acordava às 5h30 da manhã, fazia as tarefas dela, quando ela terminava tudo, era 11 horas da noite. Agora pensa comigo, às 11 horas da noite ela acabava. Até essa pobre jovem tomar um banho e deitar meia-noite, pois 5h30 da manhã ela já tinha que estar de pé novamente, para ganhar este valor, como eu falei, o equivalente a R$2.000 por mês. Mas esse valor na Filipinas é muito dinheiro em Mianmar, é muito dinheiro no Vietnã, então essas moças acabam se sujeitando a isso. A família diz que pensava que havia alguns problemas entre elas, mas porque ela era muito exigente, mas nada demais. Eis que em 25 de junho de 2018, começou como qualquer outro dia. A Zen levantou, fez o café da manhã, colocou as crianças para a escola, os pais saíram para o trabalho e ela ficou sozinha com essa senhora, que para variar não era muito fácil. Naquele dia, a sequência de acontecimentos começou quando ela teve que limpar o quarto desta senhora. Após ela completar essa tarefa, essa idosa disse, essa senhora sentou-se no sofá, estava assistindo televisão e relaxando e pediu para a Zen fazer uma xícara de café para ela. Ela fez o café como ela sempre havia feito.
Mas algo sobre as ações da jovem não agradou a senhora idosa, embora não esteja claramente o que a aborreceu. O ponto da discórdia é um pouco misterioso, mas há rumores de que a Zen não estava entendendo bem as instruções que a senhora estava dando e foi um pouco lenta nos seus deveres naquele dia, e isso pareceu irritar a senhora, que fez um comentário significativo ameaçando mandar a Zen de volta para o país dela. E esse comentário foi a gota d'água para essa jovem, pois seu trabalho era tudo que ela tinha, era a única fonte de renda. E como eu falei, ela ainda tinha que pagar a dívida com uma agência, que eram de mais ou menos o equivalente a 15 mil reais. Então essa moça ia precisar trabalhar uns 5 anos lá para conseguir pagar isso. Acontece que a agência, né, diz que tem as despesas, e tem, tá? Papelada, assistência médica, tal, aquela coisa arada toda. Mas eles cobram um valor bem exorbitante para o salário que essas meninas vão ganhar, né? Bom, a Zen imaginou que haveria uma perda de renda. E claro que diante disso, da pressão avassaladora e dos constantes maus tratos naquele dia, a Zen atingiu o limite dela. Ela foi até a cozinha, ela pegou um objeto cortante e ela disse mais tarde que sua mente simplesmente ficou em branco. Se sabe, né, pela autópsia, ela se aproximou dessa senhora que estava assistindo televisão e repentinamente a Zina atacou a mulher. Foi uma luta intensa, com a mulher gritando. A Zen concentrou seu ataque em áreas críticas, o coração, pulmão, pescoço, levando a senhora a óbito. Só que quando a mulher parou ali, né, foi que a Zen percebeu o que ela tinha feito em estado de choque. Ela viu o que ela tinha feito. Na cabeça dela, a única coisa era fugir. Só que quando ela estava saindo, por causa daquela barulheira no apartamento, um vizinho havia ouvido gritos e barulhos, e o vizinho alertou o genro desta senhora, suspeitando que talvez algo estivesse errado na casa. Embora eles não ficaram tão alarmados com isso, mas o genro correu para casa e chegou lá por volta das 3 da tarde, e lá ele deparou-se com uma cena horrível. A senhora sem vida. A polícia foi prontamente chamada ao local junto com os paramédicos, mas eles declararam que a senhora havia já falecido. A polícia imediatamente suspeitou de quem? Da Zen, porque ela estava desaparecida, ela não estava mais dentro do apartamento. E novamente, o genro dessa senhora descreveu o relacionamento com a Zen como cordial, mas disse que o relacionamento entre ela e a mãe da esposa dele era tenso. Quando a Zen tentou escapar do apartamento, ela pegou algum dinheiro e ela colocou tipo um boné para tentar se disfarçar, uma blusa caque de manga comprida e uma faixa branca na cabeça também para cobrir o cabelo escuro. Ela deixou os pertences todos para trás para ser mais rápido na fuga. Ela ficou vagando por Singapura por aproximadamente 5 horas. E ela então tomou a decisão de recuperar o seu passaporte e deixar o país como forma de escapar. Ela chamou um táxi para ir até a agência de emprego. Isso mesmo, a agência reteve o passaporte dela. Por isso, vocês sabem que são agências trambiqueiras. Ninguém, em país nenhum do mundo, tem autoridade para reter o passaporte de uma pessoa. Ela nem percebeu que nas roupas dela estavam até manchadas de sangue. Mas ela chegou naquele local, na agência. No entanto, quando ela estava, já faziam quase 5 horas, né? Eu falei que ela estava desaparecida. A agência já tinha sido informada pela família a respeito do que aconteceu. Obviamente que essa família sabia que o passaporte dela estava na agência. A família pensou, ela vai tentar fugir. Avisou a agência, embora não esteja muito claro se houve ali algum confronto entre a Zen e o pessoal da agência. Mas, enfim, esse atraso proporcionou tempo suficiente para a polícia chegar e prender a Zen. Inicialmente, ela negou qualquer envolvimento.
Ela inventou uma história de um roubo, alegando que dois homens foram responsáveis, fornecendo descrições detalhadas sobre esses homens. Isso parecia ser uma tentativa dela para direcionar a narrativa para um roubo que havia escalado tragicamente. Mas por que ela iria fugir do local se ela fosse inocente? Por que ela não contactou as autoridades imediatamente? Em vez disso, ela vagou por várias horas pelas ruas e tentou recuperar seu passaporte. A polícia não acreditou em absolutamente nada do que ela falou. A admissão da Zen começou depois que ela inicialmente deu várias declarações conflitantes. Ela também esclareceu os maus tratos que havia sofrido todo aquele tempo por causa dessa senhora, o que desempenhou um papel em sua reação tremendo, segundo as perspectivas dos psicólogos mais tarde. Infelizmente, isso acabou culminando nesta fatalidade. O julgamento dela foi dia 9 de novembro de 2021, 3 anos após o ocorrido. Uma revelação significativa no caso foi a idade dela real no momento do incidente. Uma avaliação da idade óssea no hospital indicou que a Zen tinha apenas 17 anos, apesar de seu passaporte declarar, falsamente, que ela tinha 23 anos. No entanto, a sua idade não a eximiu de enfrentar o julgamento pelo qual ela foi acusada. Esse crime é punido com a pena capital naquele país. A principal defesa da Zen é que a sua cabeça não estava no lugar certo. O Dr. Tammy Tan disse que ela estava lidando com uma mistura de ansiedade e depressão que realmente mexeu com seu estado mental, e disse que ela estava nesse estado dissociativo quando ela fez isso, como se ela não estivesse realmente consciente ou no controle do que estava acontecendo. Eles estavam tentando mostrar que a saúde mental na época deveria ser um grande fator na forma como o tribunal iria sentenciar e lidar com o seu caso. A promotoria chamou o Dr. Alias Liu, um psiquiatra do governo. Ele tinha uma diferente perspectiva. Ele argumentou que a Zen não estava sofrendo nenhum tipo de responsabilidade, que ela não estivesse a par do que estava acontecendo. Segundo ele, ela sabia exatamente o que ela estava fazendo e não tinha nenhum problema mental no momento em que ela tirou a vida desta senhora. O promotor alegou que ela fez alguns movimentos calculados, tais como planejar a fuga logo após o crime. Após 11 dias de julgamento, eles chegaram ao veredito para Zen, que na época então já estava com 20 anos. Ela esperou 3 anos pelo julgamento. Ela foi considerada culpada. A sua responsabilidade não foi diminuída por nenhum problema de saúde mental. Agora, a senhora Zen a jovem Zen poderia estar enfrentando a pena capital ou a prisão perpétua. A promotoria decidiu não optar pela pena capital, então ela recebeu uma sentença de prisão perpétua. Na manhã de 26 de julho de 2016, uma empregada doméstica na Birmânia, chamada Pang Nang Don, foi encontrada sem vida, também em Singapura, na cidade de Bishan. Ela havia sido espancada no seu local de trabalho por uma senhora também chamada Prema Narayaswamy, e pela sua filha Gayatri Murugayan, ambas de origem indiana. Vejam aqui, 2 jovens, as 2 trabalhando em Singapura, as 2 trabalhando para a família indiana. As 2 chegaram ao ponto, uma, que foi a que eu contei primeiro, a Zen, que tirou a vida da mãe do patrão dela. E no outro caso, esse que eu acabei de relatar, esta jovem que acabou perdendo a vida na mão dos próprios patrões dela. Esta senhora e a filha dela simplesmente tirou a vida da empregada. Essa moça, ela era agredida também fisicamente, quase que diariamente,
pela senhora Prema e pela filha dela, Gayatri, de 40 anos. E essa jovem que faleceu, a Piang, ela tinha apenas 24 anos na época dos fatos. As autoras do crime pegaram 30 anos. E a filha dessa senhora, né, 17. O juiz disse, abre aspas, a falecida era arrastada e jogada pela casa como uma boneca de pano. Muitos de nós nem trataríamos objetos inanimados desta forma. A vida dela foi nada mais, nada menos que um pesadelo, e isso se deveu em grande parte às ações da senhora Prema e da sua filha, fecha aspas. É muito terrível, gente. Em relação ao caso da empregada que tirou a vida da senhora, obviamente que, falando português claro, a velha era um traste, mas isso também não dá o direito desta jovem tirar a vida da senhora. Eu achei a pena excessiva neste caso. Eu acho que ela deveria ter sido, talvez, condenada por uns 20, 25 anos, porque ela estava sofrendo diariamente na mão dessa senhora. Mas eles entenderam o contrário. O trabalho dela era excessivo, como eu falei, das 5:30 da manhã até as 11 horas da noite, ou seja, essa jovem trabalhava 18 horas por dia. Isso é escravidão. Enfim, em primeiro lugar, como eu falei, a agência não tinha que ficar com o passaporte dela. Quem mantém o passaporte é sempre a pessoa. Então, se você um dia for morar em algum país que alguma agência fez alguma coisa, intermediou, e você chegou lá e a agência diga para você, você nos deixe o passaporte que nós vamos te entregar daqui tantos dias, ou que nós vamos te entregar quando o teu contrato acabar, ali mesmo você vira as costas e sai fora. Não entregue seu passaporte. Não importa que caso você queira fazer. Não importa. A única pessoa que pode ter o seu passaporte é você. É um absurdo isso desses locais quererem ficar com o seu passaporte. Eu viajei há uns 20 anos atrás para a Síria. E eu fui ficar num hotel, era um resort muito bonito, elegante, 5 estrelas e tal. E quando eu cheguei no resort, eles queriam que eu deixasse meu passaporte lá, com eles, na frente. Eu falei, quê? Como? Passaporte é meu filho. Ninguém põe a mão no meu passaporte. Foi uma briga tão grande que eu ameacei chamar a polícia e tal. Aí o pessoal do hotel, claro, acabaram me devolvendo o passaporte. Estou dizendo isso para vocês verem que em alguns países eles tentam reter o passaporte das pessoas, talvez achando que a pessoa vai embora e não vai pagar a conta, ou que você vai trabalhar por um contrato de 1 ano e de repente você resolve ir embora no segundo mês e eles, para te prenderem, querem ficar com o seu passaporte. Então, gente, bata o pé, não aceite esse tipo de coisa. E eu vou dizer algo aqui, olha, não podemos generalizar uma nação, mas os casos de abusos sofridos pelas empregadas domésticas nas mãos de famílias da Índia, Líbano, Arábia Saudita, Egito, é demais. Gente, vocês não têm ideia o tanto de documentário que eu já vi. Eu vi várias moças, eu vi um documentário muitos anos atrás, umas moças das Filipinas. Elas foram trabalhar no Líbano. Não preciso nem dizer que foram violadas pelos patrões, abusadas pelas donas das patroas, batendo nelas, pegaram o passaporte. E eu vi que algumas conseguiram fugir. E quando elas fugiram, elas foram lá para o consulado do país delas. A maior parte dessas moças, quase todas que eu estava assistindo, eram das Filipinas. E essas jovens, quando chegaram lá, claro que eles não podem simplesmente estar aqui, vou te dar um passaporte novo. Precisa ver se realmente essa moça é aquela do passaporte. Então eles colocam essas moças em shelters, em abrigos. Eu vi gente que está lá 2 anos, 10 meses, 1 ano, esperando as Filipinas dar o passaporte para elas irem embora. Por quê? Porque as famílias se recusaram a dar. Aí você pensa, nossa, mas o consulado não faz nada contra eles? Não, não faz. Porque o consulado representa o país de origem da pessoa. Eles não têm autonomia para entrar com ação judicial contra nenhum cidadão do país onde eles têm representação diplomática lá dentro. Então eu vi
tantas moças, mas tantas moças das Filipinas, Vietnã, vi várias também de Gana, alguns países da África também, que chegaram nesses países de cara, pegaram o passaporte. Olha, gente, eu não vou muito longe. Em Nova York aconteceu alguns anos atrás, uma diplomata indiana, isso mesmo, uma diplomata indiana. Ela tinha uma empregada, e essa empregada, e ela morava ali em Manhattan, mas naquela parte muito elegante da cidade, West Side, onde tem várias mansões lá, são tipo um apartamento, são casas, mas de 3, 4 andares de luxo. E uma vizinha dela percebeu que essa moça vivia lavando aquele quintal, mas essa moça sempre mantinha a cabeça baixa. Sempre. Nunca olhava para ela, nunca olhava. E ela achou que tinha alguma coisa estranha com aquela moça. Tipo, por que essa moça não olha, não dá um oi, não fala o quê? Ela pensou, será que essa moça está passando alguma dificuldade? Aí um dia ela pegou, escreveu um bilhetinho e jogou no chão. Ela viu que a moça pegou o negócio, leu e entrou correndo. Não falou nada. No dia seguinte está lá a moça de novo, sem olhar para ela. Ela falou, gente, tem algo errado. Aí ela começou a chamar a moça. Ei, vem aqui, vem cá, fala comigo, tal, tal. Ela conseguiu conversar com essa moça. Vocês não vão acreditar. Ela trabalhava na casa de uma diplomata. Ela disse que ela trabalhava 16 horas por dia na casa. Nunca pagaram $1 para ela. Isso mesmo, nenhum dólar. Ou seja, ela era vítima de tráfico humano, de trabalho escravo. Na hora que ela contou isso, a vizinha chamou a polícia. A polícia chegou, levaram a moça para um abrigo, depois foi ouvida. E essa diplomata foi presa quando estava indo buscar a filha dela na escola. A polícia chegou e pegou a moça. Acontece que, infelizmente, né, diplomatas têm imunidade. Então, para você conseguir pôr um diplomata na cadeia, às vezes nem quando eles tiram a vida de alguém vocês conseguem. Só que aí a diplomata viu que ia dar feio, né, para a Índia. O que ela fez? Ela arrumou as malinhas dela, ela correu para a Índia. Aí eu fiquei pensando, nossa, acho que ela foi demitida. Não, muito pelo contrário. Ela foi promovida a um cargo mais alto ainda na Índia. E essa outra moça acabou pedindo, foi vítima de tráfico humano e acabou conseguindo documentos para ficar aqui dentro dos Estados Unidos. Agora, gente, pense comigo. Eu estou falando de uma diplomata que é uma pessoa totalmente educada e que morava numa das áreas mais caras de Manhattan. E ela foi capaz de fazer isso. Agora, imagina você, o que não faz essas mulheres, essas patroas pelo mundo afora? Então, por favor, quando vocês começarem a ouvir essas coisas, olha, porque eu vou trabalhar lá no Líbano, ou na Arábia Saudita, ou em Dubai, não sei aonde, Singapura, saiam correndo, porque isso é trambique. Vocês vão acabar, talvez, caindo na mão de pessoas como essa. Infelizmente, esse é o caso de hoje. Eu só gostaria de ouvir de vocês. Vocês acham que a pena foi excessiva para essa jovem? Ou vocês acham que ela recebeu a pena que ela merecia, prisão perpétua? Nos vemos, até mais.